Olá pessoal, tudo bom? A matéria de vocês, o nono ano, ela é dividida em 4 partes, como eu falei para vocês em sala. Eu coloquei um cálculo da densidade, coloquei também, a gente vê a densidade relativa de alguns líquidos, quais teriam a maior chance de estar subindo em relação à água, ou estar ficando no fundo da água, e os estados físicos, que seria a próxima parte da aula. Bom, começando aqui pelo cálculo da densidade, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o cálculo ele é feito com uma simples formulazinha, mas de qualquer forma que a densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Então, aquela velha pergunta que a gente sempre faz, o que é mais pesado, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Por que a gente tem a impressão que o quilo de chumbo é mais pesado do que 1 kg de algodão? Porque o chumbo ele acaba que ele é mais denso, ou seja, o chumbo tem uma maior quantidade de massa em uma menor quantidade de volume em relação ao algodão. Então, essa relação massa-volume aqui, ela é muito comum quando, por exemplo, a gente vai falar da água. A densidade da água, ela é 1 grama por centímetro cúbico, ou ml. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 1 ml de água, eu tenho 1 grama desse mesmo composto. Se eu fosse calcular, por exemplo, a densidade de qualquer outro composto que eu quisesse, eu tenho uma pedra. E essa pedra tem um volume igual a 10 centímetros cúbicos. 10 centímetros cúbicos a gente utiliza porque esse composto é sólido, geralmente a gente usa ml para quando ele é líquido. Mas está falando dessa pedra de 10 centímetros cúbicos e a gente tem uma massa da pedra de 50 gramas. O cálculo da densidade, ele é feito a massa sobre o volume, então para a gente calcular a densidade dessa pedra, é só a gente pegar a massa dessa pedra dividido pelo volume dela. Então, teríamos que a densidade seria 50 dividido por 10. Então, a densidade dessa pedra seria de 5 gramas por centímetro cúbico. Mas como eu falei que essa aula é mais voltada para a sua prova, as unidades de medida que a gente vai ter na sua prova de massa e de volume são gramas e quilograma e volume, ml e litro. Bom, a gente vai trabalhar também sempre em líquidos, então esse volume vai ser em ml ou em litros. O que acontece? Depois de feito esse cálculo, que é muito simples, que é só dividir a massa pelo volume, a gente vai identificar se em relação à água, que vai ser o nosso composto padrão, se eles vão estar acima ou abaixo dela quando misturados. Se, supondo uma situação hipotética, como no seu exercício número 7 da sua lista obrigatória, eu tenho 4 líquidos. Tenho benzeno, tenho tetracloreto de carbono, tenho metanol e tenho água. Supondo que eles não se misturem, e eu vou misturar colocar os 4 compostos em um recipiente só. Quais deles ficariam mais acima, quais deles ficariam mais abaixo? Você tem que lembrar que aquele composto, quanto maior a densidade dele, mais para baixo ele ficaria no recipiente. Então, se nós temos 4 compostos, aquele dentre os 4 que tem a menor densidade seria o nosso metanol. Então, logo de cara a gente vê que aquele que ficaria mais acima seria o metanol aqui, ó. Então, seria o nosso composto número 1. Logo abaixo dele, eu preciso de alguém que tenha a densidade maior do que ele e a mais próxima dele. Seria, no caso, o benzeno. Composto número 2 sendo benzeno. Bom, o composto 3, entre a água e o tetracloreto de carbono, vemos que a água tem uma densidade ainda menor do que o CCl4. Então, aqui teremos a água. E, por último, lá embaixo, o nosso tetracloreto de carbono, que eu posso falar também, que é CCl4. Então, todos esses compostos, na sua prova a gente tem 2 partes muito simples. Você vai calcular a densidade, sempre fazendo a massa dividida pelo volume, e você vai me dizer quais deles estariam, se eles irão afundar, se eles irão flutuar na água, quando colocados em contato. Continuando a segunda parte da sua prova, nós temos os estados físicos da matéria. Lembrando que os estados físicos que as matérias podem atingir são sólido, líquido e gasoso. Qual que é a principal diferença entre esses 3 estados físicos? O sólido é aquele estado físico onde as moléculas formadoras daquele composto estão bem mais unidas, estão bem mais próximas. No estado líquido, a gente já consegue ver uma distância entre essas moléculas e uma agitação maior. A gente não tem forma definida igual no estado sólido. E no estado gasoso, a gente tem um completo caos entre essas moléculas que se agitam de forma totalmente irregular.
Bom, desses três estados físicos, a melhor substância para a gente demonstrar, e aquela que você vê melhor no cotidiano, é a água. Pessoal, e aqui nós temos o gráfico das transformações físicas da água, onde nós encontramos os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, todos num intervalo muito curto de temperatura. Antes do 0 graus Celsius, nós encontramos a água sólida, que é a que nós temos lá no congelador, lá na sua casa. No 0 graus Celsius, nós temos a transformação sólido-líquido. O que acontece? Exatamente ao 0 graus Celsius, temos a passagem do sólido para o líquido e o intervalo de tempo onde as duas frações existem, até que esse composto, no caso a água, esteja totalmente líquida e possa, de novo, adquirir temperatura, para variar aqui do 0 até os 100 graus Celsius, no estado líquido. A 100 graus Celsius, nós temos, de novo, a transformação do estado líquido para o gasoso, onde as duas também existem, até que seja completado a minha transformação para esse composto entrar, então, no estado gasoso. Então, aqui nós observamos dois pontos extremamente importantes, que são o ponto de fusão, que é a passagem aqui do sólido para o líquido da água, encontramos 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição, onde nós temos 100 graus Celsius. Esses dois pontos são muito importantes, que eles vão determinar para a gente quais são os estados físicos dessa água, dependendo da temperatura que a gente quiser. E essa é a segunda parte da sua prova, porque aqui, nessas transformações de estado físico aqui, nós vamos poder entender qual é a temperatura de cada substância a uma certa, qual o estado físico de uma substância a uma certa temperatura. Antes disso, a gente vai ver quais são as principais transformações de estado físico. A gente sabe que do estado sólido para o estado líquido, acabamos de ver que essa passagem chama fusão. No estado líquido para o estado gasoso, chamamos de ebulição. Mas nós também temos os processos reversos, do gasoso para o líquido, como por exemplo acontece na chuva. Quando passamos do estado gasoso para o estado líquido, nós temos o chamado condensação. O composto que nós estamos falando é a água saindo do gasoso para o líquido, ela condensa. E quando ela vai do líquido para o sólido, que é quando a gente faz um gelo, é o que chamamos de solidificação. Bom, não é o caso da água, mas nós temos algumas substâncias que elas podem também passar direto do estado sólido para o estado gasoso, ou do estado gasoso direto para o estado sólido. Quando essa substância passa do estado sólido direto para o estado gasoso, é o que chamamos de sublimação. E quando ela passa do estado gasoso direto para o estado sólido, é o que chamamos de ressublimação ou sublimação inversa. Que é o caso do que a gente tanto fala, que é o gelo seco. Bom, eu coloquei aqui um exercício para vocês, que é o exercício 4 da lista obrigatória, para a gente identificar qual seria o estado físico da substância que a gente chamou aqui de X, a temperatura ambiente, que seria a temperatura de 25 graus Celsius. Olha só, o exercício fala o seguinte. Bom, um químico precisava de uma substância X pura, porém, com os poucos recursos destinados à pesquisa no país, só foi possível adquiri-la contaminada com Y. As propriedades físicas de X e Y são dadas na tabela a seguir. Identifique a temperatura do laboratório, 25 graus Celsius, qual é o estado físico da substância X. E aí nós temos uma tabelinha, onde nessa tabela a gente sabe qual é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância X. Lembrando que, antes de atingir o ponto de fusão, a minha substância ela está sólida. Depois de passar o ponto de fusão, ela está líquida. E depois de passar o ponto de ebulição, ela está gasosa. Lembrando que se eu estiver exatamente no meu ponto de fusão, ela está sólida mais líquida, e exatamente no ponto de ebulição, ela está líquida mais gasosa. E aí o que acontece? Se eu tenho essa temperatura 25 graus Celsius, que é a temperatura do laboratório, a temperatura de fusão ela já foi ultrapassada. A minha temperatura do laboratório ela é maior do que o meu ponto de fusão. Quer dizer que ela já ultrapassou o meu ponto de fusão, ela está no estado líquido. Bom, o ponto de ebulição é 120 graus Celsius. Esse ponto de ebulição sendo 120 graus Celsius, quer dizer que eu ainda não atingi o ponto de ebulição. Ou seja, essa minha substância X, ela está no intervalo entre o meu ponto de ebulição e o meu ponto de fusão. Se ele está entre o ponto de fusão e ebulição, quer dizer que essa substância X, ela vai estar no estado líquido.
Fazendo um resumo de tudo, teremos então 4 matérias para a sua prova, bem simples. Cálculo da densidade, densidade relativa, mudanças de estado físico e qual estado físico vai estar a substância a uma determinada temperatura. Com essas 4 informações você consegue realizar todas as questões da sua lista e da sua prova. Bons estudos!